Pessoal, estamos tentando aí. Boa noite a todos vocês. Estamos tentando aí. Já fizemos o teste. A internet estava excelente. E agora, na hora de entrar para fazer a live, começou aqui a travar o da professora. Então, a gente está voltando novamente para tentar aí fazer a live com a professora Zuleika. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos indo aí. Estamos aguardando a professora. Professora Zuleika, doutora em História pela Universidade Federal do ABC, mestra em História, bacharel e licenciada em História, licenciada em Pedagogia, especialista em ensino de História, experiência em pesquisa sobre cidade e memória, sociabilidades e esportes, educação, cultura popular. Então a gente vai aprender muito hoje aí, vai aprender muito com a professora. Estamos tentando contato, esperando ela entrar. Vamos lá, vamos conseguir sim. Vamos tentar aqui. Agora há pouco estava rodando muito bem. Estamos tentando aí conseguir contato. E aí, mestre, agora me ouve e me vê ou ainda não? Só te ouço claramente, tá? Sua voz está saindo excelente, excelente, excelente. Eu te Luiz vejo. Wesley, seja bem-vindo. Você está me vendo bem? Eu não sei o que está Um abraço para você acontecendo, que não também. está funcionando. Puxa vida, mas no teste foi tão bom. E o Você que eu entrou assim de uma faço? maneira tão legal. Pois é, não tinha nada disso. Que coisa, hein? Vamos ver o que a gente faz. Será que se eu lhe convidar, muda? Aí eu não sei, se você me convidar, será que as Ah, pessoas daí. conseguem Não, daí as acessar? perguntas. Não, não rola. Porque daí as perguntas também a gente perde, mestre. Vamos fazer o seguinte, vou tentar sair de novo e ver o que acontece. Tem que dar certo. Tá bom, tá bom. Eu vou inverter o HC, Luiz, fica tranquilo, se Deus quiser. Não sei esse ano, né? Porque esse ano, pelo jeito, não vai dar para ir em muito lugar, não. Vamos lá, a gente está tendo aqui um contato com a professora Zuleika. Tá meio difícil. Gente, que coisa, eu acabei de testar com ela, tava lisinha a internet, rolando bem. Mola, como é que tá, mestre? Como é que tá, meu querido? Gente, olha, mas estava rodando tão bem no teste, ela já entrou de imediato, foi muito legal. Agora a tela dela tá escura para mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar de novo, gente. Não podemos perder, né? Não podemos perder essa live. E agora? A mesma coisa, tá tudo escuro a sua tela, não consigo ver nada a não ser a bolinha aqui rolando. A não ser a bolinha rolando aqui. O som também tá cortando. Deu certo? Então, tá toda escura a sua tela. Pessoal, vocês estão vendo a professora? Dá um positivo aí, porque mesmo que eu não esteja vendo, se vocês estão vendo, Mola, já é a quinta vez que eu chamo ela. Já é a quinta vez. Então, o mais importante é saber se vocês estão a vendo. Porque aí eu estou ouvindo ela bem. Se vocês estiverem a vendo, para mim já... Se vocês estão vendo ela, para mim é o suficiente. Porque eu não consigo vir lá. Opa! Agora sim! Você me ouve, prof? Mestre? Oi? Você está me ouvindo? Tá aqui para mim. Boa noite. E te vejo, tô te ouvindo com alguns cortes, mas... E agora? Me vê e me ouve? Como tá?
Para mim tá excelente. Para mim tá excelente. Bom, Eu só preciso ver se você me ouve. torcer para agora dar certo. Ah, que maravilha. Tá me ouvindo bem? Agora tô. Vai ter que deixar no Que fone maravilha. aqui e o jeito é não se mexer. A gente vai brincar de estátua. É. Você Tá sabe que certo. esses dias Vamos lá. eu tive percebendo isso. Teve umas lives que teve um entrevistado aí, que eu comecei a entrevistar ele, parece que quando ele se mexia muito, o negócio travava. É interessante isso, né? Faz sentido, né? Você tá Então é me melhor a ouvindo? gente não se mexer. Estou ouvindo. Vou ficar, No fone vou dá para ficar aqui ouvir. para... Então tá Vamos bom. brincar de Bom, estátua por 40 minutos. Vamos lá. isso. Primeiramente, eu quero lhe agradecer, viu, professora, pela sua disponibilidade, né, de tempo, de poder fazer essa live com a gente. Eu fiquei muito, muito feliz quando a gente começou a manter um contato a respeito da pesquisa de mestres, que depois nós vamos falar mais para frente. Então, eu quero te agradecer de coração essa oportunidade. E eu sempre lembro que as pessoas que talvez não consigam assistir pelo Instagram, por algum motivo de estudo, que nem eu tenho algumas alunas que estão fazendo faculdade online, não vão poder assistir, mas depois vão lá no meu canal do YouTube, a CBC Mestre Canário, onde poderão assistir tranquilamente. Tá bom, doutora? Ô, professora, muito obrigado, viu? Vamos lá, então. Como é que nós podemos começar da maneira que eu sempre começo, que é falando da capoeira? Como a professora descobriu, como começou a sua vida como capoeirista, professora? Então, com 16 anos eu comecei a namorar meu atual marido, né, o Franklin, e o Franklin já fazia capoeira. E na época eu fazia balé clássico. Eu não tinha intimidade nenhuma com a capoeira. Aí a Correto. gente, durante todo o namoro, eu comecei a acompanhar ele nas rodas de capoeira e começou a me chamar muita atenção puxada de rede, maculelê. Sempre que tinha um samba, alguma coisa, aquilo começou a me chamar de algum jeito pela dança, né? Pela musicalidade da capoeira. E quando eu fui fazer história, na época eu fazia magistério, daí eu fui fazer graduação em história. Aí juntou tudo, né? Porque não tem como falar de capoeira, não falar de história. Fui cada vez mais tendo esses contatos e como a gente já tem mais de 20 anos juntos, o tempo todo a gente acompanhando, né? E nesse acompanhar a gente acaba fazendo parte, né? Eu costumo dizer que a capoeira ela é Sim. muito democrática, que mesmo quando não se tem a habilidade de jogar, ela abraça quem canta, ela abraça quem toca, ela abraça, no caso, eu digo, quem quer dar aula de história e tem a oportunidade de conhecer a capoeira, se torna um professor muito melhor. Porque a capoeira, ela ensina todos os dias muita coisa pra gente, muita coisa, de princípios, dos seus fundamentos, dos seus valores. E então foi dessa maneira. Daí eu fui treinar, comecei a treinar em 99, 2000. Nessa época eu treinava só sábado e domingo, eu não tinha tempo de treinar durante a semana, por causa dos estudos, né, e tudo. E fui treinar com um professor, na época ele era professor Teófilo, agora ele é mestre Teófilo, ex-aluno do mestre Lobão. E passou esse tempo, mais de 20 anos, né, porque daí eu fiquei na capoeira, mas assim, participando como alguém que está o tempo todo assistir a movimentação, estando presente com o capoeirista, fazendo festa, tudo, mas eu não jogava, sempre, né? E tenho voltado a treinar aí, estou tentando me movimentar, né? Desde o ano passado, mas o meu envolvimento com a capoeira sempre foi muito mais ligado ao ensino de história, né? E pelos estudos que eu fui fazendo, porque eu não comecei estudando capoeira. Eu comecei na graduação, quando eu estava fazendo ainda história, eu descobri a imprensa negra. Sim. E eu fiquei muito encantada com esses jornais. E na época a gente não tinha essa facilidade como a gente tem hoje de internet, de acervos digitais. Então, eu fui buscar esses jornais em São Paulo e eu ia para Mário de Andrade e ficava lá vendo aquele monte de jornal, alguns poucos que já estavam microfilmados.
E eu ficava encantada, eu falava, poxa, como que no final do século XIX, no início do século XX, a gente já tinha uma imprensa negra em São Paulo, Campinas, as capitais todas. E por que as pessoas não conhecem esse lado da história da população negra, né? Sim, Desse protagonismo, e já tinham esses jornais, eles já tocavam esses jornais, né? E daí, na minha graduação, eu estudei esses jornais. E essa identidade negra é do final do século XIX, do início do século XX. Então, muito ligada a festividades, principalmente religiosas, grupos, grêmios recreativos, tem muita coisa ligada à escola de samba. E depois disso, quando eu continuei estudando, eu queria identificar quem eram esses negros que escreviam nos jornais. E não foi fácil de encontrar, porque a gente tem uma história da educação marcada por exclusão, né, mestre? A escola nem sempre foi para todo mundo. Porque quando eu estudava. Tá me ouvindo, mestre? Opa! corretamente, É. corretamente. Geralmente a gente ouve as pessoas assim contarem: olha, no meu tempo eu tinha que levar o material numa embalagem improvisada, eu não tinha caderno. Todo mundo já ouviu isso, porque a nossa história da educação ela é marcada por exclusão, né? Sim. E eu não consegui encontrar, então, quem seriam esses negros que estavam escolarizados nesse início do século, assim, em foto, nesses documentos eu não consegui encontrar. E daí eu comecei a trabalhar a história da educação, né? Quando eu fui para a história da educação, daí eu fui, no mestrado eu fiz isso, né? E um tempo mais adiante, eu tentando entender essa identidade do Brasil, esse Brasil que a gente percebe que a democracia racial não existe nele, né? Embora muita gente insista nisso, a gente tem que Sim. falar que não é democrático racialmente, a gente tem todo dia exemplos para contar isso. E aí, eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de festa, né? E fui trabalhar com futebol, né? Olha E só. futebol de fábrica. E estudando futebol de fábrica, né? Descobri trabalhei muita coisa da sociabilidade operária. Então eu queria entender não o futebol do grande futebol desses grandes clubes. Eu queria trabalhar os times de fábrica e entender o circuito. Como é que se constitui um jogador de futebol, né? Como é que ele se E aí a gente começa a entender que jogador de futebol que consegue fazer uma carreira consolidada e ter aquele sustento, essa coisa que a gente vê do Almurosa, são poucos, são muito poucos. Exatamente. Exatamente. E Eu trabalho com muitos futebol, eu deles, sei bem disso. e isso é um sonho de muitos meninos. Eu que trabalho na educação básica, eu vejo que tem muitos dos meus meninos, meus adolescentes, que falam: eu quero ser jogador de futebol, eu quero, como se fosse Sim. uma coisa tão fácil, e não é tão fácil, né? Não é fácil de jeito nenhum. E aí eu peguei, terminei, né, o meu trabalho, sou muito grata ao futebol, gosto muito, né? E quando eu Também. terminei essa parte da pesquisa, eu falei: olha, eu quero estudar agora alguma coisa totalmente brasileira. Eu não quero mais estudar essa condição do esporte, né? Eu quero entender, eu quero juntar agora as duas partes. Eu quero entender toda essa questão que eu já vinha trabalhando da questão étnica, mas eu quero entender essa movimentação, eu quero entender isso, não só reduzindo a capoeira a esporte de forma alguma, mas eu fui para a capoeira. Já estava na coordenação de um curso de pós-graduação em cultura popular, que me deixou em contato com muitos mestres, mestres jongueiros, mestres de capoeira. Então, eu sempre tive ligada à Folia de Reis, várias manifestações. E, Interessante. e isso sempre me fez entender uma coisa que para muita gente parece: olha, não existe, os saberes todos são importantes, né? O saber acadêmico, ele não se sobrepõe ao saber popular de forma alguma. As culturas populares têm muito que nos ensinar, demais da conta. E a capoeira, então, nesse sentido, me chama a atenção, da mesma forma como eu via vários jogadores de futebol que chegavam num dado momento, alguns explodem, muitos ficam naquela do trabalho, não trabalho, numa invisibilidade, né? Existem muitas profissões, né, mestre, que Com ficam certeza. nessa situação.
e essa invisibilidade. Tem gente que só presta atenção em determinadas profissões quando elas estão fazendo alguma coisa que a pessoa sente diretamente, fala, poxa, olha, teve greve disso, então, agora eu senti. Porque aquela pessoa está no nosso dia a dia e às vezes a pessoa nunca enxergou, nunca prestou atenção. Né? E todas as profissões são igualmente importantes. Todas as profissões. Sim, né? sim. E pensando nisso, né? Pois não. Deixa eu fazer-lhe uma pergunta. Então, até hoje, o seu esposo está na capoeira com o mestre Lobão? Sim. Sim. Até hoje com o mestre Lobão, né? Correto. Sim. Eu queria começar falando a respeito. Eu tenho muita coisa que queria lhe perguntar, mas eu queria começar pela importância didática na capoeira e da capoeira. O que você poderia falar a respeito para mim? Olha, o simples fato dela já trabalhar com o movimento, ela já ajuda demais. A gente pensar que hoje a quantidade de pessoas, a gente vai querer, em pleno século XXI, enfileirar jovem, enfileirar criança, pedir para ficar quieto, sentado, a gente não consegue a atenção deles. Né? Com certeza. A própria musicalidade dela já é um convite que a gente tem, né? Não só para ouvir, mas para aprender. Quantos de nós, ouvindo uma cantiga de capoeira, não consegue se remeter a um tempo, a uma situação social, tanto ensinamento que está ali? Então, assim, a possibilidade, a transposição didática da capoeira, ela é infinita. Né? A gente costuma brincar, teve até o ano passado que a gente fez uma proposta meio, eu diria até meio viajante, sabe, mestre? A gente resolveu montar uma sequência didática trabalhando física, e química e biologia usando a capoeira. Usando a capoeira. A capoeira. Começava discutindo o conceito de inércia, convidando os alunos a saírem, né, de uma posição de não movimento para uma de movimento. E essa do movimento, quando eles faziam, eles não sabiam, né? A maioria deles não sendo... Isso é para qualquer público, não precisa ser para capoeirista. Se a gente pega e fala para eles, olha, né, uma meia-lua de compasso. Se tem sempre algum que sabe, ele vai lá numa roda e faz isso, a gente põe um outro para perguntar que movimento é aquele que ele fez. Ele não precisa saber o nome meia-lua. Que desenho que aquele pé, aquela perna fez. Né? Interessante. Isso já chega na geometria. A gente já consegue começar a colocar alguns conceitos de geometria. Né? Então, a gente consegue utilizar muita coisa, né? Da gente se aprofundando um pouco mais, no caso do ensino médio, por que não trabalhar a própria onda, né? A ressonância do berimbau? Porque fazer um berimbau, a pessoa pensar na conexão que isso tem com a natureza, todo ele é natural, né? Como é que vibra? Sim. Como é que faz isso? Isso é som, isso é física. Correto. É ondulatória. Correto. Aí a pessoa vai lá aprender livro de física, pega um monte de sequência com aqueles gráficozinhos, lá tem um problema que ele tem que calcular uma onda e ele não tem valor nenhum. Você chega com um berimbau e toca, você vai ter que falar para ele, olha, isso daqui, olha a vibração desse, olha o som desse, não sei o quê. Você está falando de acústica, você está falando de um tanto de coisa com o berimbau na mão. Tem uma aula, né, que seja mais convidativa do que essa? A gente tem que se reinventar nesse sentido, porque tem muita coisa que a gente aprende fora de contexto. Para que você vai querer usar uma equação? Para que você vai querer usar uma fórmula? Você não está vendo sentido naquilo. Ouvindo a senhora falar, eu fico imaginando o quanto se perde, às vezes, quando as pessoas acham que a capoeira é pequena. E ouvindo a senhora falar, eu começo a viajar em tantas coisas lindas que a gente pode fazer com a capoeira. Poucas palavras que a senhora já disse aí, eu já viajei numa aula de capoeira aqui a milhão, entendeu? E eu fico imaginando quantas pessoas não têm esse entendimento, professora, do que é a capoeira realmente. Você começou dizendo que capoeira... tem quem joga e tem quem não joga, né? Tem pessoas que não jogam capoeira, mas sabem tocar, sabem cantar.
ele não deixa de ser capoeirista porque ele não dá pernada, né? Então há um conjunto. Então só de ouvir você falar, eu estou viajando aqui. Então, se você tem mais alguma coisa a falar sobre essa didática, tudo bem. Senão a gente pula para mais um assunto. Então, eu acho que assim, vai muito daquilo que ela tem toda essa plasticidade, né, Messi? Então, ela permite várias coisas, né? Se a gente quiser falar de impacto ambiental, quiser falar de manejo da biriba, a própria cabaça, a quantidade de coisa que daria para a gente falar, né? Para construir um cachixi, você está usando matemática, você está fazendo furo ali na cabaça, você está trançando aquilo. Então, tem uma infinidade de coisas que poderiam ser possíveis, utilizando a capoeira, eu diria, como um tema gerador, como um eixo temático, né? Daí, da facilidade que cada um tem, né? Para poder utilizar esse monte de conceito. E eu diria que, como professora de história, eu sempre gosto de fazer com que os meus alunos, eles ouçam os mais velhos. É muito importante, porque, às vezes, eles nunca prestam atenção. Eu digo isso porque eu tenho, por conta da pesquisa, eu entrevisto muita gente. Às vezes, já aconteceu de eu chegar para entrevistar alguém, e o neto, o filho, quando a gente chega, senta para ouvir a história que aquele pai, aquele avô está contando, e parece que descobre que aquela história já foi contada 300 vezes por aquela pessoa dentro da casa. Mas na hora que ele para ver que o avô, o pai está contando aquilo para uma pessoa desconhecida, digamos assim, ele começa a falar, poxa, se essa pessoa veio aqui para ouvir isso daqui, então porque isso que ele fala é importante. Sim. Né? Às vezes, uma tarefa dessa dada na história, na aula de história, faz com que muita pessoa comece a enxergar aquele familiar dele de uma forma diferente, porque a gente anda numa correria, que às vezes a gente não tem mais aquele tempo de fazer todas as refeições em família, e isso não é dizer que a família acabou, a gente está em outro momento da história, que está todo mundo fazendo a sua luta, correndo, tem coisa que não vai voltar, infelizmente, como era, não adianta a gente querer pensar numa sociedade que ela não existe mais, né? Então, são momentos que a gente tem que ter de olhar, ouvir, e a capoeira proporciona muito disso. Quantas pessoas não estão lá dentro do seu grupo no momento que acaba ali uma roda ou uma roda interrompida que chega ali, é hora de ouvir, aquele ouvir a gente aprende, a gente absorve e leva aquilo para a vida. A gente não vai usar aquilo só numa roda de capoeira. Aquela postura, aquilo que você chamou a atenção, você vai usar aquilo lá para muita coisa. Para muito. Eu diria que você usa isso no mundo corporativo, você vai usar isso numa empresa, você vai usar isso para muita coisa. Que maravilha, que maravilha. Olha só, é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com a capoeira, o trabalho com a capoeira. E volto a dizer, só de ouvir você falar, eu já viajei aqui e viajei muito. Eu não quero sair da capoeira, doutora, mas eu tenho uma curiosidade, que eu já perguntei para o meu mestre Valdenor, você sabe que ele é um historiador também, né? Não é porque é meu mestre não, mas ele é um camarada muito sábio nas questões étnicos, raciais, nas questões de história. E eu comentei com ele, e eu queria ouvir isso de você também. O Éder menino na escola, aprendeu que Domingos Jorge Velho foi o maior herói que o Brasil, um dos maiores heróis que o Brasil já teve. Borba Gato, os bandeirantes, né? E aí, depois que eu cresci, que eu comecei a praticar capoeira, que eu comecei a conhecer a respeito de Zumbi, eu descobri quem matou Zumbi. Aí eu falei, peraí, o herói nacional que me ensinaram quando eu era criança foi o mesmo que matou o herói, que eu julgo ser o herói hoje, do quilombo, da escravatura, né? Por que a senhora acha, na sua opinião, é lógico que a gente tem a resposta de muitas pessoas, mas eu gostaria de ouvir, por que esse interesse tão grande em esconder a realidade e tentar massacrar tanto negro dessa forma?
Por exemplo, eu já ouvi histórias aqui, olha só, pelo contrário, mas eu já ouvi a história que Zumbi era gay. Né? Até comentando isso com o meu mestre, e ele falou a opinião dele, que eu tenho certeza que deve ser a sua também. Eu ouvi falar que Zumbi escravizava negros dentro do quilombo. Então a gente ouve muita coisa denegrindo o negro e a sua história. Então, desde quando eu era criança, é aquilo que eu te disse. Eu ouvi falar que os bandeirantes eram herói, que Domingos Jorge Velho que matou Zumbi era herói. Na sua concepção, por que disso, professora? Porque memória é poder. E quando a gente destitui a memória de um povo, quando eu não dou a esse povo condição de conhecer a sua história, a forma como ele vai caminhar é capenga. Então, a melhor forma que eu tenho de desestruturar, né, é tocando na dignidade e na memória. Se a gente falar, por exemplo, de bandeirantes, né, quando a gente fala em Minas Gerais, Brasil no ciclo do ouro, todo mundo pensa em qual estado brasileiro? Minas Gerais. Aí, se a gente pensar, onde é que esses caras chegaram? Não chegaram de helicóptero. Eles vão chegar pelo litoral. Pelo litoral, eles vão varrendo o território até encontrar Minas. As primeiras jazidas, né, que eles vão encontrar é no território paulista, que é exatamente essas rodovias que a gente tem hoje, né? Dos Bandeirantes, a Anhanguera, todas elas, essas artérias correndo ali, desse fluxo que foi se formando. E quem estuda a história da mineração em São Paulo? Ninguém fala do ciclo de ouro ou da mineração em São Paulo, mas teve. A região de Guarulhos, o bairro de Lavras ali, né? Não se fala, né, disso. E como que era retirar esse ouro, esse minério? Quem sabia fazer isso? O negro. De qual negro que eu estou falando? O negro engenheiro da época. Que ele tem uma técnica específica, porque não é fácil arrancar ouro. Eu vou sair passando a mão ali, vai sair o ouro. Tem técnica. Quantas técnicas tem para tirar o ouro? Tem técnica para tirar o ouro na água, tem técnica para tirar o ouro de várias formas. Isso era conhecimento de física, de química na época. Não era qualquer... Então, é uma coisa que, assim, ninguém conta que técnica que está envolvida e que saber que está envolvido. Como é que a gente conhece a história do negro? Ah, tá lá na lavoura, tá na enxada, cortando a cana. Não que esses trabalhos não sejam importantes, de forma alguma. Todo trabalho é importante, como a gente já estava conversando. Só que esses conhecimentos, esses saberes, eles têm origem na África. Eles são afrodescendentes e a gente não conhece dessa forma. Então, tudo que é coisa de negro, pra gente, a gente começa sempre a achar que ela tá sempre subalterna no nosso próprio vocabulário. Quando você fala, alguém fala assim, porque tá lá no livro negro da direção, porque fez bagunça. Ah, fulano tá na minha lista negra, né? Exato. A gato nossa preto da língua. Azar. O gato preto da Azar. O gato branco não dá, mas o gato preto dá. A nossa língua, só a nossa linguagem, ela já é marcada, a gente precisa de um letramento para aprender a se policiar com a nossa linguagem. Em determinados momentos, algumas coisas que a gente vai falar, e isso não é só a respeito da população negra, porque a gente tem também com os indígenas, que você chega e fala, olha, fulano fez um programa de índio esse final de semana. O que é um programa de índio? É sempre um programa menor? Então, a gente começa a ter sempre a sacralização, lugar na memória do branco, do europeu, como sendo superior, porque do índio, o programa de índio é esquisito, né? O programa mais ou menos. Então, tudo que é de negro acaba sendo como segunda categoria, ou a ovelha negra que faz coisa errada. Né? Então, a gente, tanto que o próprio, hoje a gente não se fala, mas as pessoas estão falando de movimento, estão falando de preto, ter orgulho, eu sou preto, eu sou preta, isso não é xingamento, porque é uma qualidade, é uma cor, quando eu falo, olha, a cor, né? Porque tudo que foi ligado à população negra dessa forma é sempre subalterno, uma coisa que está desqualificada, então é para a gente pensar sobre esses termos,
E à medida que a gente vai pensando sobre eles, a gente vai substituindo. A gente precisa fazer isso sistematicamente, porque a gente não faz por maldade. Eu não acredito que as pessoas falam, vou usar hoje essa fala para poder... Não. Muita gente faz sem pensar naquilo que está fazendo. Sim. Uma bem Sim. simples, né? A gente fala assim, nossa, que judiação. Não é uma expressão super usual? Todo mundo deve ouvir isso 3 vezes no dia. Uma judiação está remetendo a qual povo? Eu estou falando do Holocausto, estou falando dos judeus. E talvez as pessoas não tenham noção. Né? Não fala por maldade, mas a gente precisa começar a pensar sobre isso e, né? E isso vai em tudo, né, mestre? Porque outro dia eu estava conversando com as meninas sobre... Elas falaram lembrando assim, de mais uma, não perca seu raciocínio, lembrando de mais um, né? Como é que foi o seu dia hoje? Puxa, meu dia foi negro hoje. Meu dia amanhã foi é dia negro. de branco. Exato. Amanhã é dia de... Amanhã é dia de branco. São expressões que elas estão recheadas de racismo, porque a gente vive numa sociedade racista, estruturalmente racista. Com certeza. E se a gente começar a pensar que a nossa língua... A gente estava falando, eu estava lembrando das meninas, né? Outro dia eu estava corrigindo umas atividades, e as meninas estavam perto e falaram assim, não, mas você está falando isso porque você tem cabelo bom. Daí eu fiz uma interferência e falei, que é cabelo bom? Ele lava, ele passa? Onde que compra um desse, né? Tô precisando. Elas falam assim, não, professora, cabelo bom. Eu falei assim, gente... a própria expressão cabelo bom, já estou supondo que o outro cabelo não é bom. Elas falam assim, mas você já viu as embalagens? Outro dia eu estava fazendo exercício, eu falei para elas, tira a foto e me traz. Desmaia cabelo, doma não sei o quê. O próprio rótulo dos shampoos, dá para a gente conversar sobre isso? Sobre padrões de beleza que são instituídos, sobre uma escravidão que as pessoas têm que ter de negar a sua própria característica, nada contra quem, né, vou pintar dessa cor, eu vou esticar, tudo bem, mas a gente pensar a necessidade que isso tem mediante algumas negações que são feitas da nossa própria identidade, da nossa própria história. Então é isso, é a memória. Quando eu tiro a memória, memória é poder. Se eu vou lá e aperto o botãozinho e tiro a memória, eu consigo desestruturar um pouco. Com certeza. Professora, e dentro de tudo isso que a gente falou, Zumbi, Domingos Jorge Velho, os Bandeirantes, o ouro, e aí a gente remete novamente à capoeira. A capoeira na educação étnico-racial. Fala para mim. O potencial dela é muito grande, como a gente estava falando da própria música, de tudo isso que a gente... né? Chega na escola, ou ela não chega, porque as duas coisas são importantes a gente pensar. Na cidade onde eu estou, as escolas particulares dão mais abertura do que a escola pública para capoeira. Isso é uma coisa para a gente pensar, porque se 77% da população estuda em rede pública, a capoeira acaba virando, nesse sentido, um artigo de luxo que quem é da particular tem na educação infantil, e quem está na rede pública não tem. E quando tem, está de graça. O mestre está fazendo o trabalho de graça. Que é uma coisa que a gente precisa conversar muito seriamente. Né? Com certeza. Tudo que é da capoeira, sempre que é bem-vindo, é porque está de graça ou vem ali para fazer sempre o voluntário. Por que só o voluntário tem que ser sempre a capoeira? Nada contra quem faz seus trabalhos voluntários, isso é importante, mas a gente precisa começar a entender que outras modalidades e outras coisas não saem, não faz, então a gente tem que começar a entender como que a gente pode se organizar no sentido de não deixar de fazer, porque a gente sempre vai fazer. Eu nunca vejo ninguém dizer um não, falar assim, olha, vem pra cá que vai ter tal coisa. Pra gente começar a fazer aquele jogo, diz que vai andar na hora que tá precisando andar também, porque quando que chama, sempre fala assim, nossa, é 20 de novembro, tá na hora de chamar uns caras para dar uns pulos aqui. Vão lembrar da capoeira, até 13 de maio, que é a abolição da escravatura, 20 de novembro, por causa da efeméride de Zumbi, mas e aí? Capoeira tem todo dia, cultura negra tá todo dia, a gente respira isso, a gente vive isso. Espera aí. A partir do momento também que quantas manifestações racistas que a gente tem dentro da sala de aula que passa batido e que não são utilizadas pelo educador, né?
quando tá ali, aparece um apelido ali, alguma coisa ali, ali já é momento de fazer o embate, falar, olha, por que você tá falando assim? Você tá achando que você é melhor que o outro? Educar desde o pequenininho até o grandão, né? Aí pega e fala assim, olha, gente, hoje é 20 de novembro, é dia da consciência negra, nós temos que falar que racismo existe e nós vamos chamar ali a capoeira que é resistência. Vai lá, tocou, acabou. Ah, beleza, fizeram o lanche, tchau. Não resolveu o problema da educação, não resolveu o problema do grupo, que por mais que tenha orgulho de chegar lá e apresentar, né, o seu grupo, o seu mestre, os seus professores, isso não é bom para todo mundo. Isso não é assim. A gente precisa começar a pensar sobre essas estratégias também, porque eu penso que a gente dizer um não é complicado, mas a gente pode dizer um sim e começar a condicionar determinadas coisas para que as pessoas entendam o potencial que a capoeira tem. Que não é só essa questão de chegar e fazer uma apresentação de capoeira. Não é uma apresentação. Sim. Professora, a senhora tocou num ponto que eu, às vezes, eu sou chato, tem gente que não gosta de mim por causa disso. Ela já tem uma certa desvalorização para algumas pessoas, mas alguns mestres de capoeira, professores, instrutores, eles se autodesvalorizam também. Já teve gente que falou assim para mim, ah, mestre, você só quer dar aula de capoeira? Isso capoeirista, hein? O senhor tem que arrumar um trabalho, né? E a capoeira fica, o senhor dá aula de capoeira como lazer. Eu falei, rapaz, você é um educador de capoeira e falando isso pra mim? Falei, rapaz, eu pratico capoeira desde 74, sou formado desde 77, né? Dou aula desde 78, tudo bem, tenho meu trabalho em outras coisas, mas eu já trabalhei só com a capoeira. Mas eu acho interessante mestres de capoeira achar que é normal dar aula em escola sem receber. Isso me deixa careca, né? Sem cabelo, porque eu não consigo entender isso. Mas fala um pouco a respeito. Essa questão da profissionalização, tudo, ela é muito emblemática, porque alguns circuitos, porque, por exemplo, eu vejo que, no caso, né, da cidade onde eu estou, a Secretaria de Esportes, ela aceita o trabalho só de quem tem educação física. A parte cultural só aceita o notório saber e reconhece todos os saberes, né? E essa é uma forma de abrir portas para todo mundo, porque a capoeira, ela acolhe. A capoeira acolhe. O capoeirista nem sempre acolhe o outro capoeirista, mas a capoeira acolhe todo mundo. Mas essa questão do trabalho, da profissionalização, se a gente olhar na classificação brasileira de ocupações, tem um monte de profissão lá. Não tem professor de capoeira, não tá lá o mestre de capoeira, certo? Professor de capoeira não tá lá. Mas o de judô, de outras modalidades, está lá, nada contra as outras modalidades. Eu trabalho com os mestres de capoeira, né? E o que me moveu a fazer esse trabalho foi exatamente porque quando a gente pega... quantas vezes, mestre, você já participou de algum evento, de algum aulão? Nós não vamos citar nomes aqui porque vamos ser elegantes. Mas quantas vezes o senhor já participou de alguma ação social, algum aulão, alguma correria, como eles dizem, para poder ajudar algum mestre que estava numa condição complicada de precisar de um medicamento? Eu estou falando principalmente dos mestres idosos, gente. O meu foco, eu trabalho com envelhecimento cognitivo. E aí, quando chega a determinada idade, você vê assim, o aluno correndo, a gente vai fazer um aulão e não sei o quê. Isso resolve o problema do mestre? Pode resolver aquele momento daquela doença ali, daquela caixa de remédio daquele mês. Mas o cara dedicou a vida toda dele estudando capoeira. Porque o corpo dele vai falar assim, mas o cara já não estava jogando mais. O corpo dele adapta... Olha, eu acho isso incrível. O corpo vai se adaptando, o jogo vai mudando e a gente passa a enxergar o mestre também de outra forma, não é com pena, porque a capoeira, o cara consegue ter a papoeira, ele tem a oralidade dele, ele tem a memória dele, que é uma coisa fantástica. No meu caso, quando a pessoa chega e abre aquela caixa cheia de foto, de coisa que começa a contar, eu estava aqui, eu estava ali, aquilo não está em livro nenhum. São anos, estão ali dedicados e que, né? Como é que faz? Essa discussão, então, ela é muito complicada, porque a gente precisa começar a entender que esse tipo de ação que a gente faz, ela tem que ser
pensada como que vai ficar para os próximos mestres que estão aí. A gente vai continuar fazendo disso uma prática sistemática, que aí a pessoa vai chegar e falar assim, você só dá aula? Você trabalha ou você só dá aula? Pô, dar aula é fazer o quê, então? Você prepara uma aula, todo mundo vai lá e prepara o seu espaço, pensa na sequência que vai dar, prepara uma música, organiza, você tem gasto, tem deslocamento, tem tudo isso. E as pessoas falam, você só dá aula, né? E chega uma hora que a gente tem assim, ainda mais agora, que a gente passou por uma mudança, né, da reforma da Previdência, isso mexeu com todo mundo. Então, eu acho que cada um tem as suas escolhas. Essa questão de escola, de estudar, de não estudar, de ser mais profissional, não tem, porque a capoeira, ela abraça todo mundo, né? Agora, a questão da retaguarda desses mestres é uma coisa que tem que ser pensada com muito cuidado, porque não é justo ele cair numa invisibilidade. E a gente enxerga várias situações, quando você pega, por exemplo, o que aconteceu com o mestre Moa, né? O assassinato do mestre Moa. Poxa, né? Aquilo mostra pra gente uma violência, né? Descomunal. Você tem isso, no caso, ele foi vitimado, né? Ali, mas a gente tem mestres que têm uma trajetória incrível e que caiu, né? Numa situação, às vezes, de alcoolismo, porque é uma doença, a gente não tem que fazer julgamento, a gente tem que pensar nas pessoas, né? Ou até mesmo de entorpecente, e precisar, né? Ali acontece com todo mundo, né? E a gente já perdeu mestres também por isso. Então, de pensar assim, como que vai ser daqui para frente? A gente vai criar programas que ajudem os futuros mestres, os contramestres, quem está vindo aí, pensando numa educação financeira, que é importante, vamos pensar numa previdência privada, que é importante, vamos viver de capoeira. É muito difícil a gente tocar nesse assunto. Mas a gente precisa começar a entender que quem já está na frente, quem já tem essa idade, a gente precisa fazer algo que dê a retaguarda, que valorize esses saberes, esses fazeres. Não é uma coisa de ficar passando pano o tempo todo e achando que está tudo bem, porque não está tudo bem, né? E a gente vai percebendo isso, né? Essa invisibilidade, então a gente precisa pensar que os mestres de capoeira precisam ser vistos como é uma categoria de trabalho, a gente pode dizer que é trabalho, é uma vida dedicada à capoeira. Professora, a senhora não acha que pelo histórico, o nosso histórico, infelizmente, não é bom desde o começo com os mestres antigos? Eu não quero citar nome, porque quando eu cito nome, tem gente que fica bravo e fala, não é bem assim. Mas eu vou citar um caso, Bimba, né? Que para mim é o maior dos maiores. E a situação em que se encontrou Bimba na sua velhice. Pastinha, e outros, que eu posso citar um monte, mas eu não quero citar, mas a senhora já entendeu o que eu quero dizer. Aí, quando hoje a gente vê alguns mestres de capoeira estruturados, camarada com a academia, vivendo da capoeira, com um grupo grande espalhado no mundo todo, o próprio capoeirista chama esse cara de mercenário. É outra coisa que eu não me conformo, entendeu? Então eu acho que muitas vezes parte também do próprio capoeirista o preconceito do camarada que se deu bem. Nós temos um exemplo de um grande mestre aqui no Brasil, que ele faz as palestras dele, ele cobra pelas palestras, ele tem o centro cultural dele, e quando você vai lá passar alguns dias, você paga uma determinada taxa, porque ali ele tem muito para ensinar para você. E aí as pessoas criticam esse homem. Eu não consigo me conformar com isso. É porque o pessoal, tem algumas pessoas, como eu disse, a respeito de mestres que dão aula de graça em escola e são contra os que cobram. Eu fico tentando entender que eles mesmos é que desvalorizam a capoeira. O que a senhora acha? Eu diria, mestre, que assim,
quando a gente fala de perfil e de vocação empreendedora, no caso, acho que o exemplo que o senhor mencionou é alguém que tem essa vocação, que consegue entender como um negócio, consegue fazer isso girar de uma forma que dê um rendimento para ele, para outras pessoas, enfim. Isso é um perfil que eu não posso exigir para todo mundo. Então, falar assim, ó, o futuro é o empreendedorismo. Sim. Nem todo mundo consegue ser empreendedorista, né? Mas aí você vai pensar num outro perfil, de repente, de educador social, porque tem pessoas que não conseguem fazer trabalho em comunidade, para populações de alta vulnerabilidade. Ele consegue dar aula numa academia de renome com uma classe média. Se coloca ele para trabalhar em determinada comunidade, ele não consegue fazer esse trabalho. O trabalho dele também é importante, precisa ser remunerado, que eu digo que é um cara que tem esse perfil mais social. E ele precisa começar a pleitear os tais editais que a gente fala hoje, que também é uma seara complicada. O que eu já vi de gente chegar e falar assim, olha, vem cá que eu faço o projeto 20%, você me dá um cheque predatado, se for aprovado, você me dá o dinheiro. Essa pessoa não tem comprometimento nenhum, não é só com capoeira, porque esses caras que fazem projetos, eles fazem isso para qualquer manifestação artística. O cara vai ganhar 20% em cima do valor de uma coisa ali que ele não sabe nem o que é. O cara não sabe o que é um atabaque, o cara não sabe nem o que é capoeira, ele vai escrever pegando a história do próprio mestre, fazendo um Frankenstein, juntando tudo ali, e vai ganhar por quê? Porque sabe os macetes de escrever um edital, sabe os macetes de juntar a documentação, chegar lá e apresentar. Isso é outra área que a gente percebe assim, aí fala assim, são sempre os mesmos mestres que ganham os prêmios. Mas é o mestre que está antenado, que está aprendendo aquilo, ou que está vítima dessa pessoa que às vezes fica escrevendo só ali também para ele, né? E que não quer vender o ouro, não quer ensinar como é que vai fazer o caminho das pedras. Os mestres também, que tem esse perfil e essa pegada esportiva da capoeira, que muita gente se incomoda com isso, e fala, a capoeira não pode ficar falando só de esportivização, não. Isso daí minimiza a capoeira. Não, se a gente for pensar, o próprio trabalho que o Bimba teve foi importante para que a gente chegasse a ter liberdade de jogar capoeira hoje na rua sem ficar apanhando e sem ficar sendo visto de uma forma pejorativa, das pessoas entenderem que isso foi, sim, importantíssimo. Então, essa pessoa fala assim, não, mas aquele lá é capoeira esporte e tal, aquele cara lá fez educação física, ele já é meio traíra na capoeira. Não é isso também. O cara fez uma trajetória, porque ele tem essa facilidade, ele gosta dessa pegada, e é um caminho que a capoeira dá para ele também. Se ele quer competir, se ele quer ir lá fazer todo esse circuito, que é um circuito paralelo, é outra coisa dentro da capoeira, que também é importante. Né? Sim. E sim. Tem essa questão cultural, de falar assim, não, a gente faz um trabalho aqui que é totalmente cultural, a capoeira faz parte de todo esse universo, e aí abarca toda a questão, às vezes, da religiosidade, coloca o tanto de coisa tudo junto ali, que também é perfeito, tem perfil para todo mundo, né? Eu acho que tem perfil para todo mundo, e as ferramentas que a gente tem, mestre, é que vão fazer a diferença, né? E que ferramentas que a gente tem? Tem gente que não tem ferramenta nenhuma. Nós estamos falando agora exatamente no momento, né, que está acontecendo uma pandemia, em que tem mestre que está assim, totalmente, né, ninguém está pagando mensalidade, ninguém está fazendo mais isso, ninguém está mais aula, não está fazendo mais nada, e aí, o que está acontecendo? Então, eu acho que a gente tem muitas frentes possíveis dentro da capoeira e instrumentalizar. Quem já tem essa retaguarda poderia falar, olha, né, assumir esse perfil empreendedor não é um problema. Ou a pessoa entender a capoeira também, por que não, como uma tecnologia social. Ela é uma tecnologia, sim, que ela resgata pessoas, ela tem um trabalho assim, incrível, dá para fazer um tanto de coisa, né? Assim como a gente percebe, eu particularmente na pesquisa que eu estou fazendo atualmente, a gente às vezes tem sonho muito alto, né, mestre? Eu tenho os meus. Sim, eu já percebi, pelo pouco que a gente já conversou, e a gente tem, infelizmente, a hora passa rápido, eu teria muitas coisas, principalmente para falar da Lei 10.639, talvez não dê tempo de falar nessa live, porque eu quero muito que as pessoas entendam um trabalho que você está fazendo, e foi assim que nós nos conhecemos, que é sobre a pesquisa dos aspectos sociais dos mestres de capoeira,
um estudo sobre envelhecimento, que inclusive eu estou inserido aí, estou inclusive tendo que responder o questionário que você me mandou, e você pediu também que se eu conhecesse outros mestres já de idade avançada para participar. Então, para quem está assistindo essa live, realmente aí o pessoal está vendo, muito legal, depois o pessoal vai ver no YouTube, nós temos aí praticamente 11 minutos, infelizmente. Fala sobre essa sua pesquisa, esse seu trabalho, que para mim é de suma importância. Então, a capoeira inserida como uma terapia não medicamentosa. O que é isso? Capoeira é remédio. Eu tenho certeza que a capoeira, por que a gente está trabalhando com mestres de capoeira entre 60 e 70 anos? Essa faixa etária que a gente está trabalhando, todo mundo fala, eu quero responder a pesquisa, mas eu não estou nessa faixa etária. Nós estamos trabalhando com isso porque a gente está falando de envelhecimento cognitivo. Então, o estudo, ele vai trabalhar, medir, né, digamos assim, ansiedade, depressão, que são os aspectos neuropsiquiátricos, vai trabalhar também as condições físicas, né, clínicas do caso do paciente, né, do mestre de capoeira. Por quê? Esses mestres de capoeira que estão entre 60 e 70 anos estão aí na ativa, já não é prova viva de que a capoeira faz muito bem, obrigado? Com certeza. Com certeza. Então, não é pegar e dizer, olha, a capoeira ela é importante por causa disso, disso, disso. E a parte que a gente está fazendo desse bate-papo, de conversar com os mestres, é uma pena que por conta da pandemia, a gente está tendo que fazer isso de forma agora remota, né, mediado por tecnologia. Mas cada mestre tem como se fosse uma coxa de retalho. Cada um proporciona para a gente um olhar sobre a capoeira que tem muito ponto que é em comum, mas tem muito ponto que é único. E é isso que é lindo, que é fundamental para a gente respeitar e para a gente entender que cada um dá um sentido, confere um sentido e um significado da capoeira à sua vida. Então, qualquer julgamento que você faça de dizer que essa capoeira é mais pura, aquela é mais isso, aquela é mais aquilo, isso acaba caindo por terra quando você vai ouvir o que faz uma pessoa passar 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos, fala assim, ó, eu só vou deixar de jogar o dia que eu morrer, porque eu não vivo sem capoeira, né? A maioria, quando diz isso, e fala isso alguns, né, dizendo agora como é que tá lidando com isso, de não conseguir ver o grupo para poder treinar e ter que treinar solitariamente, porque a capoeira também é essa questão do grupo, de uma segunda família que você cria, que tem essa identidade. Sim. Isso é super importante para a nossa saúde mental. A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de envelhecimento cognitivo, porque a população do mundo está envelhecendo por causa de um tanto de coisa que foi acontecendo, de descobertas científicas. A gente está podendo viver mais, mas viver mais com qualidade. A capoeira confere essa qualidade. Tem vários aspectos da capoeira que somam para isso. Então, a gente começar a entender quais são esses aspectos, né, sociais, porque é importante a gente também perceber que muitos desses mestres, eles têm uma condição de saúde super boa, tudo bacana, só que e a sua questão, digamos, econômica e financeira? Isso está entrando na pesquisa? De forma indireta está entrando, sim. Porque a gente precisa começar a entender, né, como que está essa questão da representação do mestre de capoeira na sociedade. Se eu falo que a capoeira foi reconhecida como patrimônio da humanidade, né? A roda de capoeira, o ofício do mestre, é patrimônio da humanidade, mas eu deixo esse trabalhador à margem, eu deixo esse trabalhador passando perrengue, né? Tá complicado. A gente precisa começar a rever isso, pensar sobre isso, né? Muito boa a sua colocação, né? Olha, no questionário que você me mandou, que eu estou lendo e analisando tudo mais, a gente já começa a ter um sentido dessa pesquisa que você está fazendo. E ouvindo você falar, professora, a gente começa a sentir uma profundidade muito grande nessa questão e tão importante que é. Nós temos apenas 5 minutinhos, e eu volto a dizer, nós teríamos falar sobre física, biologia na capoeira, articular o saber acadêmico, conhecimento e tudo mais, mas eu quero lhe perguntar uma coisa pessoal agora.
Uma coisa bem pessoal, você que estuda com capoeira, você e seu esposo com o mestre Lobão, vocês são de uma linhagem fantástica que vem de mestre Suassuna também. Então, eu gostaria de perguntar, o porquê muitos jovens capoeiristas desvalorizam demais os mestres antigos, sendo que teria que ser feito ao contrário, essa questão. Isso é mais do ser humano ou é falta de educação mesmo? Olha, mestre, eu diria que assim, se a gente fizesse essa mesma pergunta 50 anos atrás, talvez fosse capoeira de rua ou capoeira de academia. Nos dias de hoje, seria capoeira está ganhando novos territórios, inclusive os territórios virtuais. E não é todo mundo que está inserido nesse território virtual. Não é todo mundo que domina essas tecnologias, e essas tecnologias elas têm que ser olhadas com muito cuidado, porque ela não pode achar que isso é vanguarda e que a outra capoeira não é. Toda ela, a capoeira, ela é muito contemporânea, ela é muito dinâmica, né? Eu acho que, de modo geral, a gente já tem uma sociedade que ela tem um preconceito com o idatismo. Tudo que é velho a gente quer descartar. Ah, esse celular, quando tá novo, é uma beleza. O celular começou a ficar um pouquinho velho, trincou, derrubou ele no chão, você fala, ih, já tá meio velho mesmo. Ah, tá na hora de comprar outro. Temos que tomar cuidado para não começar a fazer isso com pessoas. E isso se aplica para a vida, se aplica com certeza dentro do grupo, dentro de uma hierarquia, do mais velho ser respeitado, né? E aí acontece desse sentido. Que sentido que você quer ter para a sua vida? De ouvir que o outro tem uma experiência que vai dizer para você, mesmo que ele não tenha passado por aquilo, alguma experiência ele tem para te dizer, né? Olha, por aqui talvez seja mais fácil porque eu já tenho uma experiência que aqui e ali, né? Então, acho que assim, essa questão da escuta qualificada, que é escutar de verdade, não é só balançar a cabeça, é o escutar, né? A escuta qualificada, a questão desse idatismo, dessa cultura do descarte, da instantaneidade. Tá? É muito conveniente estar perto de um grupo em determinado momento, no outro não. Essa coisa de fazer mesmo, fazer parte de um grupo, uma coisa, a gente aprende a respeitar, sim. São valores, são princípios, são fundamentos que eles não são só da capoeira, são da vida. Esse jovem precisa ter esse contato. Eu acho que essa escuta a gente não está tendo há muito tempo, né? Pela velocidade que a gente está imprimindo. A gente imprime uma velocidade na vida da gente que está tudo muito acelerado. A nossa noção de tempo e de espaço foi muito alterada nos últimos tempos, né? E a gente não está tendo controle sobre isso, né? Então, acho que aí vem essa coisa dessa cultura do descarte que me incomoda bastante, de achar que, já passou o tempo desse, tomar um cuidado com isso, tomar um cuidado com essa cultura, né? Os griots, né? A sabedoria que dá, aquela... Eu costumo dizer que, às vezes, as melhores aulas que eu dou, eu não uso data show, dificilmente eu uso. Eu costumo dizer assim, gente, olha... Eu ainda estou lá no giz e, às vezes, embaixo de uma mangueira, você dá a melhor aula do mundo, embaixo de uma árvore. Você não precisa de muita coisa. Você precisa de pessoas te ouvindo e sendo ouvida e ouvir mais, né? A escuta. E é isso que eu acho que é fantástico, fazer esse trabalho com os mestres, porque cada um é um livro. Cada um, quando fala, é muita sabedoria que está ali envolvida. E, às vezes, fica até com a voz embargada, porque realmente Com certeza. Com certeza. Professora, eu quero lhe agradecer de coração. É uma pena que o horário já está estourando. Muito obrigado. Nós vamos fazer, se a senhora me permitir, mais uma live logo, logo, tá? Muito obrigado. Permita-me fazer uma brincadeira contigo. Só nessa live aqui eu cheguei à conclusão que a senhora não deve ser desse planeta, tá? Porque, olha... sério, foi fantástico conversar contigo, eu aprendi muito e tenho certeza que quem ouviu e quem vai ouvir pelo YouTube vai ficar maravilhado como eu estou maravilhado. Muito obrigado, professora. Eu é que agradeço a oportunidade de poder divulgar a pesquisa, de validar esses saberes e esses fazeres que me encantam, né? Que são tudo dentro desse universo chamado capoeira, mestre. Gratidão mesmo. Muito obrigado. Né? E é isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe, a você, a sua família, tá? Amém. Felicidades, viu? Até a próxima, Pro. Até. Muito obrigado. Até. É isso aí, pessoal, que coisa maravilhosa, olha aí,
Professora, aprendemos muito. Tchau, gente. Berimbau para Cristo, é para isso que existo. Vai para o YouTube, viu? Depois você pode assistir lá, ó. Deu certinho, faltam 20 segundos. Um abraço a todos vocês que assistiram. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos.